Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital, através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo no nosso canal do YouTube, em Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará mais de 400 programas produzidos nos últimos anos. Hoje nós vamos debater o tema Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico. E para isso nós convidamos o professor doutor Antoninho Caron. Antoninho Caron é formado em administração, ele é mestre em desenvolvimento econômico, ele tem doutorado em engenharia de negócios, ele foi o secretário municipal aqui de Curitiba, da Indústria e Comércio, ele foi diretor-geral da Secretaria do Planejamento aqui do Estado do Paraná e também secretário interino. Além disso, o professor Antoninho Caron, ele é professor também do mestrado do Centro Universitário FAI, aqui de Curitiba. Professor Caron, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa. Já fazia tempos que nós gostaríamos de ter essa conversa com o senhor, já que no período em que foi secretário municipal e também secretário de Planejamento, o senhor desenvolveu uma série de políticas de atração de empresas. Nesse momento de crise que o nosso país está vivendo, me parece que as crises são cíclicas, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. O que fazer para enfrentar essas dificuldades, professor Caron? Professor, doutor e vereador Jorge Bernardi, primeiro, ao cumprimentá-lo, eu quero cumprimentar todos os professores no seu dia e quero aproveitar, já que nós estamos na Uninter, também para cumprimentar todos os alunos que nos fazem professor, e a nossa torcida enquanto professor é que cada um de vocês sejam melhores do que nós, porque na medida que os alunos crescerem, prosperarem e derem o seu testemunho técnico, profissional, nós teremos uma sociedade que evolui. E aí, respondendo à sua pergunta, Jorge Bernardi, o mundo vive uma situação de crise, nós temos várias crises econômicas, crises ecológicas, crises de preservação climáticas, de preservação da natureza, crises de valores, nós temos várias crises. Agora, se nós pegamos a história da humanidade de 8.000 anos, nós vamos ver que nós vivemos de crises e soluções. Então, nós vivemos um período de estímulo à criatividade, de busca de alternativas de solução. O que pode ser feito para nós sairmos da crise? A única coisa que nós não podemos fazer é cruzar os braços e nos lamentarmos. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, como eu sofro, nós temos que estimular a criatividade, sonhar com alternativas, prospectar alternativas e deste sonho, dessa prospecção, buscar caminhos. No seu ponto específico de investimentos, o mundo vive em crise, o Brasil vive em crise no presente, no passado e terá no futuro. Mas nós não podemos deixar de ter a esperança que nós sempre temos uma sociedade em transformação, um capitalismo em transformação, um mundo tecnológico em transformação. Morrem produtos, nascem produtos, morrem saberes, nascem saberes, morrem empresas, nascem empresas. Então nós precisamos estar olhando o despertar de tecnologias, de produtos, de naturezas, de oportunidades e ir atrás na busca, na caça, na persistência de novos caminhos. Agora, professor Antoninho Caron, essa crise que agora já está passando
na Europa e nos Estados Unidos já, ela chega atrasada aqui no Brasil ou foi um erro estratégico do nosso país investir no consumo, fazer com que facilitar o crédito naquele momento de 2008, 2009, quando ela foi grave no primeiro mundo e nós conseguimos passar quase que ilesos, como disse o ex-presidente Lula, que era uma marolinha. Agora a gente está percebendo que ela também está nos atingindo em cheio. O que o senhor atribui? Na realidade, se nós olharmos os Estados Unidos no governo Bush, ele também estimulou o consumo, financiou o consumo e gerou a crise que gerou nos Estados Unidos, que depois, por uma astúcia própria do capitalismo americano, eles exportaram a crise para a Europa e para a China, e os Estados Unidos estão se saindo bem, e a Europa e a China herdaram a crise americana e estão tendo problemas, e parte dos problemas da Europa e da China se refletem no Brasil, porque uma grande parte do mercado consumidor das commodities, sejam elas de origem vegetal, sejam de origem animal, sejam de origem agrícola, o grande mercado de commodities que é o brasileiro é a China e a Europa, e o Sudeste, o Japão também, com uma parte na área de minérios. Na medida que eles entram em crise, entramos em crise nós também. Isto é um problema da conjuntura internacional. No que se refere à questão pontual da tua pergunta do consumo, nós estimulamos consumo porque até para que pão e circo para o povo, já diziam os romanos. O que nós procuramos garantir para o povo? Nós temos uma alternativa, nós temos um mercado interno capaz de gerar uma dinâmica. É interessante, não é só o ponto crítico, é preciso estimular um crescimento do mercado interno. Se nós olharmos a maioria dos países nos seus ciclos de desenvolvimento econômico e sobre a luz da teoria do desenvolvimento econômico, você financia um desenvolvimento com poupanças externas e com poupança interna e com consumo interno. Então havia necessidade de alguma forma estimular esse consumo. O que nós fizemos em excesso foi estimular o consumo como se nós não haveríamos de ter uma crise, não haveríamos de ter um limite. As pessoas foram comprometendo a sua capacidade aquisitiva, os seus salários, mais do que podiam. Porque nós não temos uma educação financeira suficiente. Poupar primeiro para investir depois. Nós, na primeira respirada de fôlego de poder consumir, nós nos lançamos ao consumo. E nos lançamos ao consumo em créditos de médio e longo prazo. O que é um crédito pessoal de médio e longo prazo? Um crédito de 1 ano, 2 anos, alguns casos 3, em casos de carro até 4, 5 anos. Não vou nem entrar no mercado de habitação, que isso é um outro problema. Então, as pessoas se sentiram felizes em poder gastar e consumir num mês. Só que no mês seguinte elas foram percebendo que a sua capacidade aquisitiva já não dava mais para cobrir os custos, que o seu ganho não estava crescendo no mesmo ritmo que estavam crescendo as suas dívidas, e então começa a ocorrer um nível de inadimplência ou de incapacidade de pagamento que afeta o consumidor. Hoje nós temos entre 56% a 59% do consumidor brasileiro endividado, acima da sua capacidade. Está afetando a sua capacidade de consumo e está afetando a sua capacidade de comprar novos produtos da base produtiva nacional, da indústria nacional, que geraria uma nova dinâmica econômica. Agora, professor Antoninho Caron, nós estamos observando que o senhor disse que a crise americana foi exportada para a China, foi exportada para a Europa, e nós estamos observando agora que com a alta do dólar no nosso país,
Isso, embora torne os produtos importados mais caros, mas facilita também as nossas exportações. O senhor acha que isso pode ser um caminho para que a gente saia desta crise, conquistar mercados externos? A tua pergunta é uma pergunta que, particularmente, eu gosto muito de discutir. O que ocorreu, na verdade, se o mercado internacional estivesse francamente comprador na parte de commodities, nós teríamos um momento excepcionalmente positivo em termos de vendas de commodities, de incorporação de poupanças externas que pudessem alavancar o nosso desenvolvimento. O que ocorre? Os preços dos produtos, dos minérios de ferro baixaram, os preços de petróleo baixaram, que ajudam e prejudicam também. Os preços das commodities agrícolas baixaram, as carnes ainda estão num preço interessante, mas nós tivemos uma baixa de preços internacionais, tanto de preços quanto de volumes, o que diminuiu o ingresso de poupanças. E diminuiu a procura internacional por commodities. Isso é um ponto. O segundo ponto, que eu acho muito mais grave: durante o período em que se financiou o consumo, numa grande parte através da importação de mercadorias de consumo fácil de mercados internacionais, sejam europeus, sejam americanos, sejam da Coreia, sejam chineses ou japoneses. Então nós passamos a consumir produtos vindos do exterior que acreditávamos ter um nível tecnológico mais avançado e que estavam atendendo a necessidades dos nossos consumidores. Foi um gesto que atendeu o consumidor, porém, o lado desgraçado desta situação, e ele é desgraçado, é porque ele destruiu a indústria nacional. E no momento que eu substituí o produto importado de consumo, favoreci o produto importado e deixei de consumir um produto nacional, eu destruí a capacidade produtiva nacional. Então, neste momento que nós temos dificuldades de ampliação dos mercados internacionais de commodities, que temos dificuldades nos preços de commodities, e temos uma taxa de dólar que seria interessantíssima para quem tivesse capacidade de exportar. Porém, como nós destruímos uma grande parte da base produtiva, ou no esforço de 10, 12 anos de desindustrialização do país em favor do produto internacional, nós não temos hoje uma dinâmica capaz de responder num curto espaço para uma base produtiva, com agregados tecnológicos, com agregados de inovação que nos permitam competir no mercado internacional. Porque nesse meio tempo, quando nós desindustrializamos, nós não investimos maciçamente em invenções, em inovações, em novos produtos, assim por diante, que nos deixariam agora extremamente competitivos. Então, a taxa de dólar alta, que seria extremamente favorável para a exportação, encontra a base produtiva nacional sem volumes substantivos para poder exportar. Agora, professor Caron, nós observamos recentemente o surgimento daquele bloco transpacífico, que envolve as maiores economias do mundo, com exceção da China e também da Europa. Aqui no Brasil e na América do Sul, nós estamos vendo o Mercosul definhar. A Argentina, que sempre foi um grande parceiro brasileiro, hoje já compra mais da China e de outros países. Como é que o senhor vê essa panorâmica, essa questão que nós estamos enfrentando e essa proposta do livre comércio, ela é favorável ou ela nos prejudica? Como é que são feitos esses acordos e por que nós resistimos tanto a isso? Já que os teóricos do liberalismo, eles dizem que a nossa economia é uma economia fechada, mas quando se abre,
nós destruímos o pouco que temos aqui no processo de industrialização. É muitíssimo interessante a sua posição, Jorge Bernardo, porque ela nos leva a uma reflexão. Nos últimos décadas, particularmente nos últimos 12 anos, a política externa brasileira, ela teve uma orientação de se voltar para países do terceiro mundo, da África, da América Latina, o que é interessante no longo prazo, porém nós precisamos entender que esses países não têm bases tecnológicas que venham a contribuir com a capacidade produtiva nacional. E nós, de alguma forma, abastecemos os mercados asiáticos, Japão, China, Coreia, com matérias-primas agrícolas, commodities, minerais e assim por diante. Abastecemos os Estados Unidos com matérias-primas, mas deixamos de incorporar novas bases tecnológicas. Os acordos internacionais, eles têm um interesse estratégico, não são acordos para negócios de compra e venda. O acordo internacional é um acordo de complementação econômica, produtiva, comercial, tecnológica e educacional. Nós investimos maciçamente em acordos com uma preocupação comercial e deixamos de desenvolver acordos com preocupação de aumentar bases produtivas, de aprimorar bases produtivas, de incorporar novos padrões tecnológicos. E então nós observamos nós fizemos 3 ou 4 acordos internacionais com Israel, que tem uma base tecnológica interessante, mas tem um mercado pequeno. Com Índia fizemos um acordo que tem uma dinâmica econômica pouco substantiva. E fizemos um acordo aqui na América Latina com pouca significância em termos de melhoria e aprimoramento da base produtiva. Por outro lado, no Mercosul, nós observamos que os países do Mercosul vivem em crises econômicas e vivem em crises inflacionárias, vivem em crises de produção e vivem em crises de incorporação tecnológica. Eu gosto muito de observar o modelo europeu de integração, porque o modelo europeu, quando se promoveu a integração econômica, primeiro com o Tratado de Carvão e Aço, com o Mercado Comum Europeu, com a criação da União Econômica Europeia, a unificação da Europa, eles foram passando por passos gradativos, mas o que houve? Houve uma capacidade de complementação de bases produtivas, houve trocas de tecnologias, houve trocas de pesquisas conjuntas entre universidades, entre professores, entre estudantes, entre empresas. Então, a sociedade produtiva evoluiu e melhorou na sua base produtiva, na sua capacidade de complementar-se reciprocamente, gerando emprego em todas as bases, gerando desenvolvimento em todas as bases, gerando produtividade e eficiência em todas as bases. Isso trouxe a dinâmica, transformou a Europa, que no início dos anos 50 tinha um coeficiente de integração próximo a 20%, quando nós chegamos aos anos de 2012, 2013, nós vamos ter um coeficiente de integração nessa mesma Europa, variando, dependendo do país, entre 80% a 90%. Ora, o que significa coeficiente de integração? A capacidade das indústrias, das universidades, das empresas
trocarem entre si matérias-primas, insumos, tecnologias, financiamentos, mão de obra, que gera emprego para todo mundo, gera dinâmica para todo mundo. A América Latina não fez isso. O Mercosul não fez isso porque não tinha bases tecnológicas e bases produtivas suficientes na intensidade necessária para gerar essa integração. Então, professor Antoninho Caron, na década de 90, nós vivemos algumas crises, inclusive tivemos que recorrer ao Fundo Monetário Internacional e agora nós somos um país, podemos assim dizer, credor do FMI. Outro dia até entrevistei aqui o diretor do FMI e me parece que essa questão da balança comercial, do pagamento, nós podemos enfrentar esse problema atual da crise. Mas o que nos assusta é a enorme dívida interna que nós temos no país e que essa dívida ela tem sido questionada até em relação à sua origem, da onde surgiu e como ela se transformou nessa dívida que ultrapassa 3 trilhões de reais. Isso também, essa necessidade que o nosso governo tem de sempre depender de recursos externos para se autofinanciar, de buscar o superávit primário nas contas públicas, isso também não é algo que nos dificulta para retornarmos ao crescimento? Novamente nós encontramos algumas questões interessantes. O governo basicamente tem 3 grandes fontes de financiamento do seu próprio desenvolvimento. Ou é impostos, e daí ele vai arrecadar, e nós estamos nos limites. Ou são financiamentos, que nós também estamos, pela situação do PIB interno e o endividamento, nós estamos num limite de financiamento, ou a variável que seria a variável de busca de poupanças internacionais, que podem ser por empréstimos, podem ser por financiamentos, podem ser por atração de capitais de riscos para investimentos, ou poderiam ser decorrência de um desempenho produtivo do comércio internacional. Quando nós olhamos o desempenho pelo nível de confiança, o país vive uma crise política que leva a um descrédito internacional. Os sinais foi as empresas de avaliação de risco que andaram rebaixando as notas do Brasil pela situação de confiança, pela instabilidade política. Então, nós temos um problema nessa linha e temos um problema de ingresso de investimentos. Nós temos um problema dos capitais internacionais de poupanças que poderíamos obter recursos pelas vendas das nossas commodities. Nos últimos tempos, eles não têm sido suficientes para gerar. Em vários tempos nós temos déficit, em alguns momentos nós temos pequeno superávit, mas não temos repetido a performance do início deste século, de 2000, em que os mercados internacionais eram altamente favoráveis. Então, nós corremos o risco da poupança externa que nós temos, de 370 bilhões de dólares, serem gastas muito rapidamente para financiar as nossas próprias importações em alguns casos. E temos um risco de uma incapacidade de financiar o desenvolvimento, porque o nosso PIB está excessivamente comprometido e não temos um plano de desenvolvimento de médio e longo prazo que restabeleça confiança, que restabeleça credibilidade, que dê segurança ao setor empresarial para tomar empréstimos e financiar o seu próprio desenvolvimento. O senhor, como administrador, com mestrado na área de economia, desenvolvimento econômico, doutorado também nessa área, nós vimos recentemente entrevistas de alguns expoentes do PSDB, inclusive do ex-governador Serra,
de que o Brasil nunca tinha chegado ao grau de investimento. E digamos assim, esses aspectos negativos apontados por essas agências, tirando o grau de investimento do Brasil, isso não afeta significativamente a economia. O senhor concorda com essa posição? O grau de investimento realmente, se a gente olhar a proposta do Serra, nós não tivemos e tivemos investimentos. Basta olhar o período do Juscelino, uma parte do período dos governos militares. Nós tivemos uma fluidez, um fluxo de capitais internacionais interessantes. Mesmo agora, em vários momentos que eu tive a oportunidade de estar no exterior, nos anos recentes, e conversando com empresários e instituições de negócios, mesmo agora eles olham o Brasil com segurança, com inveja, como um país promissor. Porém, passando por uma fase de transição e transformação, de crise de confiança e de incredulidade. O que nós precisávamos responder é dar uma estabilidade política, que dá uma estabilidade econômica, que dá uma estabilidade social. E com isso recriar os níveis de confiança no investidor nacional, no investidor internacional, para que a gente possa ser um celeiro propício da vinda de capitais externos e, somando a poupança nacional com os capitais externos, então seriam somando as duas coisas, não privilegiando um ou outro, os dois alavancarem um novo estágio de desenvolvimento. Então, nós entrevistamos neste bloco de Gestão Pública em Debate o professor doutor Antoninho Caron, e o nosso tema foi Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico. Professor Caron, eu quero agradecer muito a sua presença neste programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Meu caro professor, doutor Jorge Bernardi, vereador, com muito orgulho. Eu tenho muito privilégio em estar aqui contigo e compartilhar ideias de reflexão sobre um novo estágio e uma nova oportunidade de crescimento e desenvolvimento da nossa nação. Obrigado. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Bem-vindos ao Grupo Educacional Uninter, uma corporação pioneira, repleta de inovações e grandes oportunidades. Com sede em Curitiba, uma das melhores cidades brasileiras, o Grupo Educacional Uninter possui 5 campi presenciais e 4 unidades corporativas. Está presente em todos os estados brasileiros. São mais de 450 polos de apoio presencial. O Grupo Educacional Uninter forma profissionais comprometidos com o crescimento e desenvolvimento social e econômico do país. Sua credibilidade está cada vez mais sendo reconhecida nacionalmente. Prova disso é a inclusão dos seus cursos do Centro Universitário Internacional Uninter no famoso Guia do Estudante da Editora Abril, que avalia as melhores instituições de ensino superior do Brasil. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD do MEC, os resultados comprovam que o Uninter proporciona formação de alto nível. É também o primeiro colocado em qualidade de educação à distância, comprovada por meio de pesquisas realizadas pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação à Distância.
Desde a sua fundação, o objetivo principal do Grupo Educacional Uninter é formar profissionais capazes de se adequarem às contínuas necessidades do mercado competitivo. Profissionais que demonstrem um conjunto de saberes e conhecimentos provenientes de uma sólida formação técnica e científica. A educação à distância é sinônimo de flexibilidade, o que possibilita às pessoas conciliarem sua formação com o trabalho, além de contemplar a democratização da oportunidade de acesso à educação, o que propicia uma inclusão geográfica mais abrangente, levando a educação para regiões antes desprovidas. Atento a esta realidade, o Centro Universitário Internacional Uninter disponibiliza as aulas em diferentes formatos, para que mais de 150 mil alunos tenham acesso ao conteúdo de onde estiverem. O Grupo Educacional Uninter conta atualmente com uma invejável infraestrutura, com o que tem de melhor em captação e transmissão de aulas via satélite. Nosso satélite, um dos melhores do Brasil, tem cobertura com garantia de 100% de recepção em todo o território nacional, com disponibilidade de sinal de 99,9% do tempo no ar. O Grupo Educacional Uninter utiliza-se de todo esse aparato tecnológico para democratizar o acesso à educação com qualidade em todos os cantos do país. As aulas gravadas são editadas em modernas ilhas de edição e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem, principal ferramenta de interação síncrona e assíncrona entre aluno e tutor por meio de chat, fórum e rádios web. Além disso, ele pode receber os conteúdos das aulas gravadas em um kit multimídia. O envio dos materiais didáticos é realizado pela Central de Distribuição Uninter. O suporte logístico é referência no Brasil. Os materiais didáticos dos alunos são produzidos em Curitiba com o que tem de melhor em tecnologia gráfica e audiovisual. O Centro Universitário conta com um portfólio de mais de 40 cursos de graduação, mais de 90 cursos de pós-graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, além de cursos de extensão para alunos e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Por tudo isso, o Grupo Educacional Uninter é hoje uma empresa modelo que atua com transparência e a constante busca pela inovação, qualidade e modernidade, promovendo uma capacitação científico-tecnológica eficiente. Assim, gradualmente, o Grupo Educacional Uninter transformou-se em uma marca de qualidade na prestação de serviços educacionais. Grupo Educacional Uninter. Soluções inovadoras em educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, CBED, os canais da educação. E você também poderá assisti-lo através do nosso canal do YouTube, que se chama Gestão Pública em Debate com Jorge Bernardi. Lá você encontrará mais de 400 programas que foram produzidos nos últimos anos. Nós vamos debater hoje o tema A Sobrevivência das Micro e Pequenas Empresas. E para isso nós convidamos o professor Rômulo Kenehem, ele que é mestre em administração, ele tem formação em jornalismo, em direito, e ele fez o seu mestrado pela Fundação Getúlio Vargas e atua como jornalista e também como advogado. Professor Rômulo, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa, Gestão Pública em Debate, e
gerou uma certa curiosidade a sua dissertação de mestrado, onde o senhor investiga os fatores de sobrevivência das micro e pequenas empresas brasileiras. Eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem inicial a respeito desse tema. O que levou o senhor a estudar a sobrevivência das micro e pequenas empresas? Bom, antes de mais nada, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui. Enfim, eu atuei como empresário durante muitos anos e senti na pele a dificuldade em ser empresário no Brasil, principalmente micro e pequeno. E diante aí da necessidade de fazer aí a dissertação de mestrado, então eu decidi por este tema, né, pelo meu conhecimento. E curiosamente, enquanto eu buscava informações para trazer para esse trabalho, eu me deparei com uma situação inusitada. O que acontece? Muitos dos trabalhos que são realizados sobre micro e pequenas empresas, onde é feita a abordagem da sobrevivência delas, geralmente a abordagem que é feita é uma abordagem endógena, ou seja, eles avaliam como está sendo feita a administração da empresa internamente, certo? E a partir disso os trabalhos costumam dizer, então, quais foram os fatores do fracasso do empresário, ou quais são os fatores para o sucesso. Então, avaliando essa situação, me deparando com essa situação, com esse paradoxo, eu passei a olhar a situação com a visão exógena, ou seja, os fatores que influenciam para o sucesso ou o fracasso são internas ou externas? Então eu comecei a trazer e a trabalhar neste debate. E é óbvio que o meu foco foi o maior, a parte exógena, né? Porque o que acontece? As micro e pequenas empresas, elas sofrem a consequência dos fatores externos. Ou seja, se essa empresa está localizada numa região onde a saúde econômica daquele local não vai bem, automaticamente essa micro e pequena empresa, pela sua fragilidade, é a primeira a morrer, né? Então, o trabalho ele teve como escopo analisar esses fatores. O senhor fez esse seu estudo nos anos de 2008, 2009. Qual foi o período que o senhor abordou? Bom, o período abordado foi de 2000 a 2010. Né? Certo. E o que acontece? Então foi feito um trabalho extenso na busca de informações, né, dados estatísticos. O que acontece é que hoje existe uma grande dificuldade para se encontrar os números exatos de quantas empresas morrem, né? Por quê? Porque muitas vezes o micro e pequeno empresário ele fecha a empresa, mas não formaliza o fechamento. E para o sistema do governo, ele não baixa, né? Então, a empresa continua no sistema como se fosse ativa. E isso acaba trazendo um certo prejuízo para os pesquisadores que não conseguem, então, ter a informação correta, a informação mais adequada. O senhor pegou, portanto, um período em que houve um crescimento da economia brasileira e depois, ali por 2009, 2010, uma certa queda. O senhor acha que esses fatores que o senhor investigou ainda influenciam as micro e pequenas empresas nesse ano de 2015, quando nós estamos enfrentando uma crise bem pior do que aquela de 2009? Sim, eis o ponto-chave da questão. É que o Brasil, mesmo com o crescimento entre 2007 e 2010, na verdade, o modal de crescimento brasileiro sempre foi, ou pelo menos nesse momento, está focado nas grandes indústrias e no petróleo, no caso da Petrobras e nos bancos. Então, se nós observarmos, mesmo das empresas que não são micro e pequenas, a taxa de crescimento nesses anos vai perceber que não houve crescimento. Por exemplo, a indústria moveleira, mesmo na época que o Brasil estava atuando com alta taxa de crescimento, a indústria moveleira caiu 20%. Então, a verdade
é que houve, até porque o PIB, se calculando pelos gastos de governo, investimentos na Petrobras, as construtoras, os bancos, então isso era o que estava dando certo naquele momento. Agora as micro e pequenas empresas elas já vêm em crise há muito tempo. Agora, o senhor falou da questão do setor bancário, que sempre é o que mais ganha em período de crise, a gente observa isso, mas como é que é o financiamento da micro e pequena empresa? A gente observa até propaganda institucional de bancos oficiais defendendo ou incentivando. Na prática, o seu estudo apontou de que nós estamos investindo na micro e pequena empresa ou ela, digamos assim, ela está ao Deus dará? Está a Deus dará. Na verdade, esses investimentos que são prometidos pelo governo, isso, na verdade, é marketing. Eu posso dar de exemplo a minha própria empresa. Na época, nós tínhamos um acesso a crédito em um banco privado de R$200 mil. E o Banco do Brasil nos dava um crédito de 5 mil. É óbvio, o Banco do Brasil era o que tinha taxa melhor. Era a taxa de 1,5%. E o banco que nós tínhamos 200 mil de crédito era uma taxa de 3%, 4%. Então é aí que está o X da questão, é aí onde nós percebemos que as micro e pequenas empresas estão vindo a fracassar pela falta de crédito. Agora, um outro aspecto, recentemente, alguns anos atrás, surgiu a lei do Super Simples, que teoricamente simplifica a questão tributária das micro e pequenas empresas. Hoje, praticamente todas as empresas se enquadram no Super Simples. Isso efetivamente facilitou a vida dessas empresas ou ainda a carga tributária delas é pesada em relação ao global da economia? Olha, sim, o Simples, ele melhorou a situação dos micro e pequenos empresários. No entanto, quando você faz uma avaliação dos problemas dos micro e pequenos empresários, você não pode focar apenas numa situação, como é a questão da carga tributária, né? Porque a verdade é que nós temos vários problemas. Nós temos a falta de crédito, nós temos a carga tributária, que não é das mais elevadas, mas, nesse caso, das micro e pequenas empresas, justamente pela fragilidade delas, causam um problema. Nós temos um problema geral da economia, que é, para as micro e pequenas empresas, a inadimplência do mercado. A própria saúde econômica do mercado causa diversos problemas para uma micro e pequena empresa. Então, o que eu percebo das propostas, ou mesmo na prática, o que o governo costuma fazer é sempre mobilizar, por exemplo, o Sebrae para cursos para empresário, né? É sempre um foco específico em algumas coisas, mas para o real problema dos micro e pequenos empresários, ninguém faz nada, que é justamente o acesso a crédito mais barato. Agora, um outro aspecto, professor Rômulo, diz respeito a... Isso é um mito de que o brasileiro é um empreendedor e aqui nascem muitas empresas, porque nós temos dados, e o senhor aponta aqui no seu estudo, de que parece que nós não somos grandes empreendedores, nós somos empreendedores quando estamos com a água no pescoço. Gostaria que o senhor abordasse esse aspecto também. Sim, então, dentre esse estudo, uma das abordagens que eu fiz foi exatamente essa. O que acontece? O empreendedor brasileiro, ele é um empreendedor por necessidade, certo? Então, muitas vezes a pessoa está insatisfeita no seu trabalho, ele tem lá ou perde o emprego, então ele vira um empresário, né? No entanto, é importante dizer que o brasileiro é um povo mais criativo que tem. Então, é uma pena que o povo brasileiro, mesmo com essa criatividade, não possa, então, estar atuando num sistema saudável, né? Então, você faz uma comparação com o sistema norte-americano. Então, lá o sistema é saudável. Então, um brasileiro com a sua criatividade no mercado americano ia fazer muito sucesso.
O problema é que o brasileiro está, então, atuando nesse mercado que não é um mercado saudável e, por isso, então, nós temos aí esse número elevadíssimo de empresas que abrem e em menos de 5 anos morrem. Ou seja, aí tem taxas elevadíssimas, de 70% a 80% dessas empresas que abrem hoje, em menos de 5 anos, já estarão fechando ou a pessoa já estará desistindo do negócio. Agora, um outro aspecto diz respeito a, digamos, o número de empregados na micro e pequena empresa. Ele é significativo. O senhor aponta que cerca de 30% dos empregos formais estão nessa área. Exatamente. Se eu não me engano, são 35% dos empregos estão entre as micro e pequenas empresas. E essa é uma das questões que mostra a importância dos governos em investirem na micro e pequena empresa. Porque o que acontece hoje? O governo, ele geralmente ele focaliza ele focaliza alguns segmentos, né? Por exemplo, a gente pode pegar o segmento automotivo. Então, o governo ele exonera imposto, ele libera investimento do BNDES e por aí vai, para gerar ali uma quantidade X de empregos. No entanto, se o governo aplicasse essa mesma metodologia para as micro e pequenas, com certeza nós teríamos muito mais empregos e um mercado muito mais saudável. O senhor passou, professor Rômulo, durante 2 anos se debruçando sobre esse tema e viveu isso como um pequeno empresário. O que o município, nós temos muitos alunos nossos que são prefeitos, são vereadores, são secretários, são funcionários de prefeituras, o que um município pode fazer? Nós sabemos que em grandes cidades, como é o caso de Curitiba, uma das maiores dificuldades é você conseguir um alvará para poder funcionar. Mas, além dessas questões, digamos, tributárias, o que mais o município pode fazer para possibilitar que essas micro e pequenas empresas elas possam se desenvolver, crescer e continuar gerando emprego e renda? Perfeito. Bem, eu posso citar aqui como exemplo o trabalho que é feito na Europa e o que é feito nos Estados Unidos, onde eles possuem leis específicas para equilibrar o mercado. Então, qual seria, no meu ponto de vista, uma solução? E uma forma de que o governo pudesse participar? Ou seja, o governo ele pode buscar fazer com que o mercado seja equilibrado. Então, falando no sistema, dentro do município, dos pequenos bairros, o que é possível é que o governo ou que a prefeitura tenha cuidado com a implantação de certos comércios, dando exemplo de um grande supermercado. Por exemplo, existe um bairro em determinado local onde já existe o comércio local com pequenos mercados, certo? Que geram um número X de emprego. Aí um governo, geralmente sem algum planejamento ou sem um projeto, permite que se instale próximo daquela região um grande mercado. O que esse grande mercado faz? Num primeiro momento, ele pode trabalhar com preços mais competitivos e, aos poucos, esses pequenos comércios vão morrendo. Quando esses pequenos comércios morrem, o mercado volta aos preços normal. Então, essa seria um projeto, né? Uma possibilidade de que o município fizesse antes um planejamento, né? Uma triagem para que onde fosse ser instalados esses grandes comércios, que fosse antes avaliada a condição do comércio local. No Estatuto das Cidades, nós temos um instrumento que é pouco utilizado, e mesmo aqui Curitiba, que é uma capital, que é justamente o estudo de impacto de vizinhança. E talvez a aplicação desse instrumento para preservar o comércio local, ou como alguns países, o senhor mesmo falou, na Europa, esses grandes mercados, eles têm que sair, digamos, da malha urbana, onde já tem uma área estabelecida, digamos assim, tem um tipo de comércio já consolidado. Essa seria a sua sugestão, então. Exatamente. O interessante é que há sempre quando se aborda a participação
do Estado no mercado, sempre se aborda a questão do livre comércio, né? Então, por isso, muitas vezes, o político ou o responsável, as lideranças, elas procuram, elas dizem que não se envolvem com o livre comércio, então pode-se trabalhar, a empresa que quiser abrir onde quiser, vai fazer isso. No entanto, vejam, os Estados Unidos, né, que é a nossa referência do capitalismo, do mercado, eles atuam dessa forma, né? A Europa atua dessa forma, ou seja, em determinados locais busca-se preservar as pequenas empresas para que elas continuem sobrevivendo, porque na verdade essas empresas são as que realmente geram empregos saudáveis. Então, quando nós falamos, mas essas empresas geram apenas 35%, mas na Europa e nos Estados Unidos, o emprego das micro e pequenas empresas são as mais saudáveis. Por quê? Porque geralmente, mesmo em crise, é mais fácil para esses empresários manter, porque é uma pequena equipe. Agora, pense numa montadora de veículos, quando tem uma crise, o que eles fazem? Eles mandam todos embora, ou grande parte dos seus funcionários. Então, você percebe que ali não é um emprego tão saudável, não é um trabalho tão saudável. No seu estudo, professor Rômulo, o senhor trouxe uns dados interessantes. São de alguns anos atrás, mas o senhor demonstrou que 82% das micro e pequenas empresas, das empresas, de modo geral, elas têm menos de 15 anos. Exatamente. E 68 menos de 10, 46 menos de 5 e 17% mais de 20. Exatamente. Quer dizer, então menos de 20% das empresas duram uma década. Agora, o senhor chegou a investigar por setores? Tem setores que a empresa sobrevive mais, comércio, serviços, ou o seu estudo foi amplo e geral? Sim, o meu estudo foi amplo e geral. E o que eu pude constatar, eu não consegui identificar um segmento que tivesse mais facilidade de sobrevivência. No entanto, após fazer esse trabalho, eu pude identificar que sobrevive mais, geralmente, quem trabalha com o próprio governo. Ou seja, empresas que trabalham e que fornecem para o governo são as que sobrevivem mais. São as que, por licitação, né, acabam atuando. Então, foi isso que eu consegui identificar. E as empresas que não fornecem para o governo, que sobrevivem, aí nós temos que tirar o chapéu para esses empresários, porque são pouquíssimos. Agora, o senhor trouxe um dado interessante, que 52% dos empreendedores, quando iniciam um negócio, tem uma renda inferior a 3 salários mínimos. Exatamente. É onde nós constatamos que a verdade é que é um empresário por necessidade e que entra no mercado pela necessidade, usando a sua criatividade, mas entra sem crédito. Agora, e a capacitação? O senhor falou do Sebrae aqui. Sim. Nós sabemos que o Sebrae tem se esforçado, mas essa capacitação prepara o empreendedor para que ele tenha um negócio saudável? As pessoas procuram efetivamente o Sebrae para que elas possam constituir o negócio, ou só depois que estão passando dificuldades é que vão atrás do Sebrae? Então, eu pude constatar que muitos que procuram o Sebrae antes de abrir o negócio acabam nem abrindo depois, porque já ficam com medo, se assustam com a situação de mercado. Mas o que acontece? O problema é que há esse paradoxo que o problema seria de gestão, né? Que o problema das micro e pequenas empresas seria de gestão, e por isso essas empresas fracassam tanto. E a verdade é que isso não é a verdade. Não é a gestão, então? Não é, o problema não é a gestão. O problema é a questão do mercado brasileiro não ser saudável e de não ter projetos governamentais que permitam e melhorem a condição do mercado para que essas empresas possam sobreviver. Então, não adianta, por exemplo, eu como empresário, muitas vezes recebi as propostas do Sebrae para fazer cursos, mas veja, mesmo com mestrado e em administração, eu passei por dificuldades muito grandes com a empresa. E o problema não era a gestão, o problema era o mercado externo, né? Então nós tínhamos problema com a logística, por exemplo.
os Correios entravam em greve, eu usava os Correios. Eu ficava 20 dias sem poder enviar mercadoria para o meu cliente. Então, daí já perdi aquele cliente. Eu já perdi o cliente, recebi um processo. Outra questão também que acontecia, nós, infelizmente, por sermos micro e pequenos empresários, não podíamos pagar um grande salário. Então, às vezes, nós pegávamos um profissional que estava iniciando na carreira, iniciávamos com um salário específico. Quando o funcionário estava treinado, bom, vinha uma grande empresa, oferecia um salário que era impossível para nós pagarmos e nós perdíamos o profissional. Então, essas situações de concorrência, de competitividade, isso mostra a grande dificuldade de se trabalhar. E o senhor fez esse estudo baseado numa cidade grande como Curitiba ou pegou também pequenas cidades do interior que tem um número menor de empresas, até de mercado e de empresas, né? Uhum. Esse trabalho ele foi focado em Curitiba. Em Curitiba. Né? Isso, em região metropolitana. Eu vejo aqui que o senhor trouxe dados que no período de 2000 a 2006 foram extintas mais de 3,5 milhões de empresas no Brasil. Exatamente. E esse é um número grave, porque muitas vezes, quando o governo anuncia positivamente, ele diz assim, este ano foram abertas X empresas. Mas ele não conta para nós quantas morreram. E ele não conta também para quem ficou esse passivo das que morreram. Porque o que acontece? Quando o empresário sai do mercado, geralmente ele deixa um passivo. O passivo é o quê? É problema trabalhista, encargos trabalhistas, ou tributários, ou dívidas com fornecedores. E isso acaba ficando para um outro micro e pequeno empresário. Então, por isso que nós falamos que essa questão de essa extinção de empresas, ela é muito negativa pelo passivo que ela deixa. Mesmo que o saldo, no final, entre as que entraram e as que saíram, seja positivo, no final isso não pode ser comemorado. Porque o passivo daquela que saiu do mercado ficou para o mercado. E o mercado vai ficando cada vez mais doente, mais problemas. Agora, uma última pergunta, professor Rômulo, diz respeito a... Quando o senhor fala da questão do ambiente de negócios, o mercado, o senhor está falando do ambiente de negócios que não é favorável. É como se fosse um solo, digamos, fraco em nutrientes para uma planta. Ou um organismo doente. É mais ou menos isso que o senhor... Exatamente. Quando eu me refiro eu imagino o mercado como um organismo. Então, se o organismo está mal, está doente, mesmo, veja, qualquer célula que venha a formar novamente dentro desse corpo, vai adoecer também. Então, o que eu pude visualizar com esse trabalho é justamente que o mercado brasileiro, ele é um mercado que tem muitos problemas e o que acontece? Ele acaba sendo um fator um fator forte na definição de sucesso ou não de uma micro e pequena empresa. Então, antes de avaliarmos se o problema foi do gestor no fracasso de sua empresa, devemos olhar para o mercado e ver se o mercado está realmente saudável para que aqueles pequenos negócios floresçam naquele local. E hoje, infelizmente, o que percebemos no Brasil é o contrário. Hoje, no Brasil, qualquer negócio que você vá começar, você tem que pensar muito bem. Porque a chance de você fracassar no negócio é muito maior do que você ter sucesso. E veja, quando digo isso, eu falo como um empresário, como um sonhador. É óbvio, quando nós abrimos um negócio, nós queremos prosperar, nós queremos que o negócio dê certo. Mas, infelizmente, o mercado brasileiro é um mercado muito complexo. Até mesmo no meu estudo, eu digo que o empresário brasileiro, ele é um Don Quixote. Ele é um Don Quixote, porque ele é um sonhador, que fica lutando para tentar fazer aquilo dar certo. Então, nós entrevistamos nesse bloco de Gestão Pública em Debate o professor e mestre em administração, o Rômulo Queneem, e o tema foi a sobrevivência das micro e pequenas empresas. Professor Rômulo, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço.